Tem canal grande por aí com 200, 300 mil inscritos falando tanta coisa errada, dando uns exemplos sem pé nem cabeça. Parece que essa galera não é fã do Tolkien, nem das suas obras literárias, nem das suas adaptações. Parece que essa galera é fã da reclamação. Eu estou sentindo uma treta! Lindezas, bem-vindos ao Fã Comenta, eu sou o João e vou te falar que hoje temos um convidado especial, trouxe aqui um senhorzinho muito simpático para trocar uma ideia com vocês. Vocês estão bem, meus amigos? E ele vem e nos diz o seguinte, deixa eu chegar aqui pro canto. Galadriel era orgulhosa, forte e voluntariosa. Se você não viu essas características nesses dois primeiros episódios de Anéis de Poder, você baixou o torrent errado. Ou vai dizer que não viu isso quando ela tretou com a sua equipe. Não, eu tô caçando aqui o inimigo, mas faz tanto tempo, tantos séculos e nenhum sinal dele ainda. Eu tô sentindo que ele tá aqui, bora atrás dele. Ou então, quando ela disse assim, eu não vou voltar pras nossas terras, pra Valinor, eu não vou enquanto não terminar o que eu vim começar. Quer saber? Para esse carro que eu vou descer. Ou eu vou pular desse barco. Tava tudo lá. Ou você tá usando o Zap enquanto assistia? Seguindo, tinha sonhos de terras longínquas e domínios que poderiam lhe pertencer para governá-los como quisesse, sem tutela. Se essa não é a descrição de uma conquistadora, eu não sei o que é. Desde os primeiros anos tinha um maravilhoso dom de penetrar na mente alheia. Aqui a gente pode entender que ela pode usar magia sim, mas também podemos entender que ela é ardilosa, ela tem o dom da oratória. Ela consegue vender gelo para esquimó e vender areia no deserto. Seguindo. Mesmo após o implacável ataque aos Teleri e o rapto de seus navios, apesar de ter lutado ferozmente contra Fëanor em defesa da família de sua mãe, ela não recuou. Como é que uma pessoa luta? Com o microfone na mão? Num palanque falando? Não, quando isso não existia. Ela pode usar magia? Pode. Ela pode usar espada, arco e flecha? Claro que pode. 99,999% dos elfos que a gente vê, tanto nos livros quanto nas adaptações, são porradeiros. Elrond aparece pela primeira vez na última aliança de homens e elfos lá no Peter Jackson, e atrás dele um exército de elfos porradeiros. Legolas, o rei do arco e flecha. Thranduil em O Hobbit arrancou trocentas cabeças na espadada. Tauriel, um personagem criado expandindo o universo, vou falar mais dela, porradeira também. Arwen também, ela usa um pouquinho de magia, ok. Mas a maioria dos elfos apresentados são porradeiros, apesar de preferirem a paz e cantigas, quando precisa ir pra batalha, eles vão. Não se esqueçam de Haldir, é assim que se pronuncia? E o exército que ele levou para o abismo de Helm, e por aí vai. Seguindo, a parte mais importante. O orgulho ainda a movia quando, ao final dos dias antigos, após a derrocada final de Morgoth, ela recusou o perdão dos Valar para todos os que haviam combatido, e permaneceu na Terra-média. Somente depois de se passarem mais duas longas eras. Não foram 2 semanas. Quando finalmente tudo o que desejara na juventude lhe chegou às mãos, o Anel de Poder e o domínio da Terra-média. Ela não foi descrita como uma conquistadora agora há pouco? Ela teve a chance de conquistar a Terra-média quando Frodo chegou com o anel e ela só tinha que esticar a mão. E ao perceber que as coisas que ela queria chegou, ela viu que não era exatamente aquilo que ela imaginava. E falou, putz, o Anel de Poder e o domínio da Terra-média não tem o gostinho que eu esperava? Quero não. Passei no teste. Olha aí. Foi quando sua sabedoria se tornou plena e ela tudo rejeitou. E, ao passar por esse último teste, partiu para sempre da Terra-média. Tolkien, Contos Inacabados, página 371 e 372, dependendo da sua edição, isso pode mudar um pouquinho. Entendeu? Agora, me diz como é que uma pessoa que se diz fã de Tolkien dá de cara com um texto desse aqui e ainda enche a porra do saco? Não é fã, é alguém que parece terraplanista, que mesmo com todas as evidências na cara, pega e fala, eu não quero acreditar que a Terra é redonda, esférica, prefiro continuar acreditando que ela é terra, que a Terra é plana, porque isso me dá visibilidade, amiguinhos e views no YouTube, na internet. Pô, haja paciência, viu? É chato pra caralho. Pô. E tá tudo bem você não conhecer os livros, tá tudo bem você ser fã do universo Tolkien mesmo sem ter lido nenhuma obra dele. Muita gente entrou nesse universo com os filmes do Peter Jackson, foi o meu caso. Eu só fui ler depois de ter assistido Sociedade do Anel. Só que usar essa desculpa de não conhecer pra ficar enchendo o saco, falando coisa errada, besteira na internet, aí é atestado de que você tá querendo só causar mesmo.
E nós ainda veremos aquela Galadriel mostrada em A Sociedade do Anel. Lembrando que Anéis de Poder se passa muito tempo, 372 anos e uma paçoca antes de dar tudo aquilo lá. Mesmo antes até mesmo de O Hobbit. Então, lindezas, calma, nós estamos vendo uma personagem sendo construída. O mesmo vale para o Elrond, que aqui na série está se mostrando mais jovem e uma pessoa não tão porradeira, uma pessoa mais política. Lembrando que na Sociedade do Anel ele fez esse papel, ele tinha essa característica, afinal de contas foi ele quem fez a mediação, o meio de campo ali entre as raças dos homens, elfos, anões e até mesmo magos e hobbits para definir o futuro do Anel. Então essa série está mostrando como os personagens que nós já conhecemos vão se tornar aquilo. Tanto que um desses canais gigantes por aí usou esse exemplo muito nada a ver, que foi o seguinte: imagine adaptar a Caverna do Dragão, onde nós conhecemos o Mestre dos Magos, e colocar esse personagem como uma pessoa jovem e guerreira. De fato, ficaria estranho, porque quando nós assistimos Caverna do Dragão, nós esperamos ver um senhorzinho misterioso. Ele aparece, dá uma charada aqui, talvez uma dica ali e desaparece. Então seria mesmo incoerente com aquilo que nós estamos acostumados a ver. Porém, e se formos contar uma história que se passa um caralhada de tempo antes dos eventos de A Caverna do Dragão, antes daquelas crianças irem parar naquele mundo? Faz sentido colocar um mestre dos magos mais jovem, imaturo, imprudente, até mesmo porradeiro? Claro, as pessoas mudam, evoluem. Ou você aí que está assistindo é a mesma pessoa com as mesmas ideias, o mesmo comportamento de 5, 10, 15, 20 anos atrás, dependendo da sua idade? Eu espero que não. E parece que é isso que as pessoas não estão entendendo. Anéis de Poder se passa durante o período da Segunda Era, que é um período histórico em que Tolkien não deixa tantos escritos, existe uma lacuna. E isso permite aos criadores da série uma liberdade poética muito grande. Eles podem criar personagens, podem adaptar situações que vão fazer sentido. Isso me leva a 3 pontos que nós fãs temos que lidar quando se trata de uma adaptação, que são expansão do universo, retração do universo e adaptação. Mudança daquilo que a gente conhece. No primeiro caso, a expansão, eu gosto de usar de exemplo a criação de cenários, situações e personagens que não existem nas obras literárias, nas obras originais, mas que fazem sentido para aquela adaptação. Exemplo, a própria Tauriel, que agora nós sabemos que é uma mulher. Mas, por exemplo, se eu digo João entrou pela porta, nós aqui tendemos a acreditar que, pelo nome João, o personagem que entrou seja masculino. Ou então, Clarice entrou pela porta. Agora eu acredito que esse personagem seja uma mulher. Porém, quando eu uso o nome Tauriel, pode ser a Tauriel ou Tauriel, e aí fica aberto a interpretações. E quando é adaptado, pouco importa se é homem, elfa, não, sei lá. E esse personagem novo condiz com aquele universo e com a adaptação sendo mostrada? Se sim, eu curto, que é o caso dessa élfica. Eu confesso, eu gostei dela no Hobbit, porque querendo ou não, foi uma adaptação feita numa trilogia, num livro de 10 páginas. E a forma como isso tudo foi adaptado pelo Peter Jackson, eu achei coerente, porque fez uma conexão muito grande com a visão dele de O Senhor dos Anéis, Sociedade do Anel, Duas Torres e Retorno do Rei. Foi condizente, ok, curti. Já a segunda característica, que é a retração do universo, isso daí nós todos, como fãs das obras literárias, ou qualquer outra que for ser adaptada, nós temos que nos acostumar e aceitar, porque é impossível mostrar na adaptação todos os eventos e todos os personagens da obra original. Ele tem toda a razão. Como eu queria tanto ter visto o próprio Tom Bombadil em alguma dessas adaptações em live action. Mesmo que ele estivesse saltitando, cantarolando, fazendo quase nada de importante para a história. Só de ter visto o personagem eu ficaria feliz. Aconteceu? Não, como diversos outros aspectos, diversas outras situações que não foram para o audiovisual porque é impossível de adaptar. Ou pelo tempo, ou pelos recursos financeiros, ou pela linha narrativa e o tom adotado na adaptação. Então isso é algo que a gente simplesmente tem que aceitar. Que pena. E em terceiro e último lugar, e esse é o mais detalhado, é o mais complicado, que não é nem criar, nem excluir, mas alterar, adaptar. Exemplo, suponha que um personagem seja descrito como alto, pele escura como a noite e sério. E aí na adaptação a gente vê um personagem baixo, de pele clara como o dia e idiota, bobão, brincalhão. Complicou. Uma coisa não condiz com a outra e isso pode gerar muito estranhamento. Porém, se desde os primeiros minutos, os primeiros segundos dessa história adaptada me deixarem acostumado e confortável, familiarizado com uma
ambiente em que essas 3 novas características fizer sentido, for coerente, vai dar certo. E no universo Tolkien isso já aconteceu. Por exemplo, a Arwen, filha de Elrond, interesse romântico de Aragorn. O senhorzinho que eu convidei, ele trouxe também aqui algumas descrições dessa personagem. E são alguns momentos em que ela é descrita. Ela aparece em outros, tanto na Sociedade do Anel, Duas Torres e Retorno do Rei, só que é sempre acompanhando alguém, ou cantando uma música, ou dando algum presente. Agora, quando ela é descrita, são basicamente esses pontos aqui. Olha que legal! Foi assim que Frodo viu aquela que poucos mortais já haviam visto, Arwen, filha de Elrond, quem se dizia que a imagem de Lúthien havia voltado à Terra. Tal encanto em um ser vivo Frodo jamais vira antes, nem imaginara na mente, entre todas aquelas pessoas tão nobres e belas. Pareceu a Frodo que Arwen se virava em sua direção e a luz de seus olhos recaiu nele de longe e lhe transpassou o coração. Preste atenção nessas características. Cavalgava sua filha Arwen, vespa-estrela de seu povo, e Frodo, quando a viu chegar cintilando ao entardecer, com estrelas na testa e uma doce fragrância em seu redor, comoveu-se com grande admiração e disse a Gandalf: e vocês sabiam que no making-of de A Sociedade do Anel, salvo engano, o Christopher Lee, intérprete de Saruman, chegou a mencionar que Tolkien queria que a pronúncia de Gandalf, na verdade, fosse Gondolf, mas um O, não um A, uma coisa assim. Tem que ver o making of. Finalmente compreendo por que esperamos. Agora não somente o dia há de ser querido, mas também a noite há de ser bela e abençoada, e todo o seu temor há de passar. E Aragorn, o rei Elessar, desposou Arwen Undômiel na cidade dos reis. Aqui já é o retorno do rei. Então note que nessas características é basicamente a ideia de beleza. Em nenhum momento ela é descrita como guerreira, nem nada do tipo. Porém, quando a gente assiste a Sociedade do Anel, a gente vê essas características. É verdade. Desde o primeiro segundo de A Sociedade do Anel, desde os primeiros minutos daquele prólogo, a gente tende a acreditar que os personagens que vão aparecer ali serão fodões, serão porradeiros. E a primeira imagem dela é rendendo o Aragorn, que também é porradeiro, enfrentou os 5 Nazgûl, coloca uma espada na garganta dele e diz: O que é isso? Um guardião pego de surpresa? E vocês sabiam que ela nunca resgatou o Frodo? Quem fez isso foi um outro elfo, de um nome meio estranho. Glorfindel. Vejam só. Há 5 em nosso encalço. Onde hão de estar os outros 4? Eu não sei. Enquanto Glorfindel falava. E essa fala foi dela, tanto que essa daí apareceu no filme. Há 5 espectros atrás de vocês. Onde estão os outros 4? Eu não sei. E seguindo, Glorfindel apanhou Frodo, que desabava no chão, e tomando-lhe gentilmente nos braços, olhou em seu rosto com grave ansiedade. Então nunca foi ela que fez aquela cavalgada heróica, driblando os 5 Nazgûl, atravessando o rio e usando magia para poder derrotá-los. Porém, a forma como isso foi adaptado, alterado para a visão do Peter Jackson, a forma como ele contava a história, a forma como ele via isso tudo acontecendo, fez sentido, foi coerente. Agora, se essa alteração for mal feita, aí fudeu de vez mesmo. E tá tudo bem essas alterações acontecerem com personagens que a gente nunca viu. É claro que, como fãs que nós dizemos ser, aquilo que a gente gosta a gente elogia e aquilo que a gente não gosta a gente critica. Exemplo, eu não tô curtindo esse relacionamento do Arondir, eu acho que é essa a pronúncia, com aquela humana, que nem nome eu acho que tem. Nós entendemos que os dois se gostam, se amam e ao mesmo tempo eles não podem ficar juntos? Entendemos. É feito de um bom jeito? Não. Esse é o problema. Então, nisso a gente critica. A Galadriel sendo resgatada daquele afogamento e já subindo à superfície, super fodona também, né? Ela precisaria ali de pelo menos uma massagem cardíaca. Ela é élfica? É, mas do jeito que foi mostrado, ela estava debilitada. Então, alguns erros narrativos, alguns erros de continuidade a gente vem e critica. E esses problemas, essas facilitações, tudo isso existe em todas as obras. Desde o terror mais tenso, a comédia romântica, a obra original e a adaptação. Existe em todo canto. Só que tem gente que procura pelo em ovo, tem gente que procura lacração na pedra. E se você procurar, você vai encontrar. E quando eu vejo essa galera causando onde não precisa, me faz acreditar que eles não são fãs. São só pessoas chatas mesmo. Chato pra cá! E como eu disse, nós estamos vendo um período anterior ao Hobbit, anterior àquilo que nós estamos acostumados a ver. Nós veremos como essa Galadriel se tornou aquela Galadriel poderosa, sábia, mística e até mesmo amedrontadora.
Então, lindezas, tenha paciência. Tem 6 horas aí, 6 episódios para desenvolver esses personagens em um período histórico em que a licença poética é grande. O que não dá para fazer é os caras botar o Batman e o Super-Homem na série, né? Aí fudeu. Porém, a liberdade criativa é grande no universo Tolkien. Ele deixa brecha para muita coisa acontecer, para muita coisa ser criada e adaptada. Isso já aconteceu antes, principalmente nos jogos. A Guerra do Norte e Sombras da Guerra e Sombras de Mordor. Tanto que esses 2 últimos jogos me fizeram acreditar que eu veria um Celebrimbor, muito mais imponente, muito mais com cara de ferreiro do que com cara de bibliotecário, que foi esse que apareceu na série. Mas é uma adaptação para o jogo, aquela visão fez mais sentido. Para essa da série, por enquanto não fez. Mas vamos aguardar os próximos episódios. É claro. Quanto ao gigante, por exemplo, eu cheguei a fazer um vídeo dizendo que eu acreditava que ele era o Rei Bruxo. O começo do Rei Bruxo, a gente ainda vai ver como ele se torna aquele Nazgûl. Mas é o início. Outras teorias chegaram dizendo que ele pode ser o Saruman, legal, ou o Gandalf, tendo o seu primeiro contato, criando a sua relação de amizade com os pés peludos. Mas existe uma outra teoria dizendo que ele pode ser um Balrog. E pra quem não sabe, os Balrogs, aquele demônio de fogo lá de Minas Tirith, Minas Moria, esquece Minas Tirith, de Moria, são magos dos Stares, lá a mesma classe do Saruman e do Gandalf, só que foram corrompidos. E os trailers mostraram que teremos um Balrog nessa série, então pode ser ele? Pode. Muitas teorias, muitos personagens podem aparecer. Agora, dizer que eles estão perdendo a essência, dizer que eles estão sendo desclassificados, descaracterizados, aí eu acho que é apelação demais em querer ser chato. Mas essas são as minhas opiniões, agora eu quero saber as de vocês, concorda, discorda? Deixa aqui nos comentários, mostra pelo menos ter um tiquinho de educação nos comentários, valeu? De resto, deixa o like no vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho para ficar por dentro de conteúdos, comentários e reacts feitos de fã para fã. Valeu pela atenção e até o próximo vídeo. Tchau!